Salmos, a gente vai ler o capítulo 19. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Amém? Glória a Deus. Chegaram crianças aí, pode levar elas lá para a escolinha. Quem vai ser a titia que vai levá-las? Amém. Salmo de número 19. Todos acharam? Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Salmo número 19. Diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento ou os céus proclama a sua obra, a obra das suas mãos. Um dia fala a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins da terra. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam os ímpios, os sábios e inexperientes, e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria: porque dele e por ele são todas as coisas. Esse versículo está em Romanos capítulo 11, né? Porque dele e por ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse salmo ele se divide em 3 partes. A primeira parte dele a gente vê um Deus criador. No meio dele a gente vê um Deus que instrui os seus filhos, que instrui a sua igreja, instrui aqueles que o amam. E o final dele, ele mostra o Deus redentor, aquele que salva, que cura, que liberta, que transforma cada um de nós, cada um dos seus filhos. E é a respeito desses temas que eu gostaria de estar trazendo a palavra nessa noite. O Deus criador de todas as coisas, no começo desse versículo, ele mostra um Deus que nada foge o seu controle. Fala que os seus olhos vão de uma extremidade a outra dos céus. Tudo está latente diante de Deus. Todos os bons e todos os maus, todas as atitudes boas e as atitudes ruins,
todos os pensamentos bons, os pensamentos pecaminosos, tudo está diante do Senhor e Ele sabe tudo e todas as coisas. Esse salmo ele começa citando a majestade de Deus diante da própria criação, daquilo que Ele criou. Tudo que a gente vê diante dessa terra exalta o nome do Senhor. Tudo que a gente vê de todas as coisas criadas por Ele, eles glorificam o Senhor, e a gente consegue ver a majestade do nosso Deus em cada coisa que a gente vê e que a gente consegue experimentar. O ar que você está puxando agora é dele, vem dele, e uma hora ou outra vai voltar para ele. O que os seus olhos estão conseguindo ver, vem dele. O que os seus ouvidos estão ouvindo agora, é ele. Ele criou a audição, ele criou as ondas sonoras, ele criou o tempo. Agora é 7h35, porque ele um dia criou o tempo. É o Deus Todo-Poderoso, e é isso que o salmista está falando. É o Deus Criador de todas as coisas, e toda a criação está mostrando e exaltando Deus. Essa graça comum que alcança a todos os seres vivos da face da terra. Se você está respirando esse ar de graça, saiba que Deus está te dando ele. Sabe, os homens mais pecadores da face da terra, o Senhor deu livremente o ar para eles respirarem. O Senhor, na sua graça, libera o sol para o pecador que planta e faz a planta crescer, virar uma árvore e dar os seus frutos. Isso se chama graça comum. É a graça que Deus dá a toda criatura debaixo da terra, que Deus oferece por meio da sua criação. Gênesis diz que tudo que Deus criou, Ele olhou e disse: é bom. Tudo que Deus criou é perfeito. Não há nada que Deus tenha criado que seja um erro. O tempo de Deus é perfeito. Às vezes a gente vê um ditado popular que Deus escreve certo com linhas tortas. Deus escreve certo com as linhas certas, no tempo certo, porque tudo vem dele, tudo é dele, tudo volta para ele. Essa é a criação de Deus. Tudo isso exalta Deus. E às vezes eu amo natureza, e tem gente que ama muito mais do que eu tenho certeza disso, e zelo, cuido, não gosto de tacar lixo no chão, não gosto de jogar nada no rio, porque tudo isso exalta Deus. Cara, é sensacional quando eu vou pegar uma fruta no pé e eu fico olhando aquela fruta ali e fico, caramba, obrigado, Jesus. E se a gente passar a olhar para tudo isso, para toda a criação de Deus, olhando que Ele é um Deus que cuida da gente, ainda que a gente não mereça, a gente vai adorar e exaltar a Deus muito mais. E o salmista, ele começa explicando, mostrando um Deus criador, falando, versículo 1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama, prega, fala, grita, a obra das suas mãos. Esse é o Deus que a gente serve, um Deus tão grande que criou toda essa terra. Quem morou no mato sabe que às vezes olha assim para o infinito, né? Um negócio muito grande, e às vezes foge ao nosso entendimento, porque as coisas são muito maiores do que a gente imagina. Esse mês saiu na mídia que o mundo atingiu 8 bilhões de habitantes, né? Foram 8, né? E eles querem pregar uma coisa de que o número de habitantes populacionais na Terra chegando a 8 bilhões, eles querem pregar uma escassez de alimento, uma escassez de fome. Mas Deus é tão sábio que eu tenho certeza que isso nunca vai acontecer na face da terra, faltar alimento para todos os seres humanos. Nunca que isso vai acontecer. E eu estava pesquisando, e algumas pessoas que batem de frente com esses argumentos, eles pegaram toda a população do mundo, ela poderia viver livremente na Amazônia, se juntasse todo mundo.
O mundo é tão grande que daria para todo mundo viver ali, naquele pedaço de terra. Ia ficar um pouquinho apertado, mas daria para todo mundo viver. Para a gente ver o quão grande é a terra e quão grande é a provisão de Deus para o ser humano. E a gente busca tantas coisas e o Senhor fala: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas simples e básicas da vida nos seriam acrescentadas. Essa fala de que vai acabar o alimento para o mundo, querendo causar um caos, querendo tirar a paz dos seres vivos da terra, isso não deve colar no meu coração e no seu coração. Porque o Senhor, Ele cuida dos seus filhos. Ele nos ofereceu a sua perfeição, a sua criação que foi perfeita, e ofereceu mais ainda o seu Filho para morrer por mim e por você. Que dirás essas coisas para encher a nossa barriga? Que dirá o teto na nossa cabeça para a gente viver? Que dirá a roupa que você está vivendo? O Deus Criador de todas as coisas, Ele criou a mim e criou a você, e Ele vai cuidar enquanto você estiver vivo nessa terra. Deus é grande, Deus é bom. E o salmista, ele exemplifica isso, dizendo que a criação exalta a Deus, e nós fazemos parte da criação. A diferença é que os salvos, eleitos, crentes do Senhor e no Senhor, eles vão além da criação, eles são filhos. Eles são cuidados muito além do que os que são simplesmente criaturas são. Nem todos os homens são filhos de Deus. A maioria dos homens nessa terra são apenas, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, são somente criação de Deus. Mas todos aqueles que o receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Se você um dia creu em Cristo Jesus, você deixou de ser criatura para ser filho. E aí você então goza de um relacionamento com Ele. Você agora pode provar um cuidado muito maior do que essa graça comum, que já é algo sensacional, que Ele distribui livremente para todo mundo debaixo dessa terra. E a criação, irmãos, durante toda a criação, o Senhor, Ele deixou a sua assinatura. Por isso a gente olha, e o salmista olha e fala que os céus proclamam a glória de Deus. Tem um cientista chamado Adalto Lourenço, e ele pegou uns elementos da natureza e associou a Deus, e foi sensacional. Eu gravei isso e eu cito às vezes com determinada frequência. Porque se você pensar, o Deus que a gente serve é o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. No entanto, cada um deles é Deus. Na matemática eu exemplificaria 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Esse é o Deus que nós servimos. Pai, Filho e Espírito Santo. E esse cientista, ele trouxe cara, acho sensacional. Ele trouxe um exemplo, dizendo, por exemplo, que a gente vê os estados líquidos da água, da água que é sólido, líquido e gasoso. O estado físico, é isso, obrigado. Sólido, líquido e gasoso. A gente na matemática mede largura, altura e profundidade. 3. Quem são os mais estudados aí na parte de física? A gente tem os prótons, nêutrons e elétrons. Em cada parte da natureza a gente vê Deus. A gente vê os matemáticos estudando os cálculos de Fibonacci. Não sei se você consegue lembrar aquele sentido aspiral. Sabe, o sentido aspiral que teoricamente não acaba, né?
A gente consegue exemplificar isso na matemática, mas isso existe no universo, isso existe em animais. Por exemplo, às vezes você vê uma concha que tem um formatozinho, tipo assim, ó. A matemática explica isso. É sensacional. E a gente vê tudo isso, a graça e a glória de Deus em toda a sua criação. E é exatamente isso que o salmista diz nesse ponto. No entanto, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 20, vamos ler? Você trouxe a sua Bíblia? Deixa marcado que a gente vai voltar para Salmos, tá? Salmo 19. Atos Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Vamos começar, calma aí, versículo 20. Vamos começar do versículo 18. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Misericórdia. Pois os que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança dos homens, do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, sendo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo em si. Irmãos, a palavra de Deus, ela serviu para essa época aqui, ela serviu para a época lá de Moisés e serve para a nossa época de hoje. Serviu para o tempo de Paulo e parece que foi escrito ontem. Tem gente falando que a Bíblia é mais atualizada que o Jornal de Amanhã. O apóstolo Paulo, ele vai falar que diante de toda a natureza, diante da criação, não existe ninguém com uma desculpa do porquê não ter seguido, não ter obedecido, não ter crido em Deus. Não existe desculpa para ninguém debaixo dessa terra. E você vai ver que por causa disso, Deus os entregou às suas paixões e vontades. E o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, vai falar que Deus entregou a imoralidade sexual, porque cada um quis fazer o que lhe apraz, o que quer da vida. Como a gente vê um discurso hoje, né? Meu corpo, minhas regras. Eu vivo da forma que eu quero, do jeito que eu quero. E necessariamente nesse mesmo caminho, Paulo falou que eles seriam entregues às suas imoralidades sexuais, que é exatamente o que acontece nos tempos de hoje. Paulo fala que os homens são inventores de males. A cada dia um homem inventa um jeito diferente de pecar, porque conhecendo a Deus, não o adoraram e seguiram como Deus. Paulo vai falar que as suas bocas falam uma coisa, mas o seu coração
está seguindo por outros caminhos, segue por outros caminhos. Desculpas a gente tem de montão, né? Mas diante de Deus, irmãos, os homens são indesculpáveis. Não existe nenhum tipo de desculpa que você possa dar para Deus do porquê você continua na vida de pecado. Porque ainda que você não tivesse uma igreja, ainda que você não tivesse a palavra de Deus disponível para você, a glória de Deus se exemplificaria, se mostraria para você diante de toda a criação que Ele te disponibiliza nessa terra. É só por meio de Deus, de Jesus Cristo, que a gente se achega a Deus. A partir do versículo 7, desse mesmo Salmo 19, ele começa a exemplificar, a mostrar uma outra vertente de Deus, uma outra visão de Deus. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O que torna sábio os inexperientes? A lei do Senhor, os mandamentos de Deus. Isso vai tornar o homem sábio. A partir desse versículo 7 até o versículo 11, ele vai falar a respeito de um Deus que nos instrui, um Deus que nos ensina a viver, um Deus que fala para mim e para você como você deve proceder na sua vida cristã. Enquanto você nasceu, enquanto você esteve vivo e até o momento da sua morte, existe um Deus que se importa com você e quer te ensinar do jeito que você tem que viver, do jeito que você tem que fazer, de como se comportar diante do mundo, como se comportar diante das dificuldades e até mesmo das injustiças que a gente leu aqui nesse capítulo. As nossas decisões, e aí eu botei alguns pontos aqui que eu poderia citar, na verdade eu botei 4 só, mas eu poderia ir muito além. Não vou usar aqui as 3 horas que o pastor me deu hoje para pregar. Decisões pautadas na palavra de Deus. Irmãos, aqueles filhos, aqueles servos do Senhor, que realmente estão na presença de Deus, nenhum deles vai tomar decisões que não sejam de acordo com a vontade de Deus. Se você tem alguma decisão importante a tomar, se você tem alguma coisa que vai ser relevante, alguma decisão relevante na sua vida, tenha certeza, se você colocar diante de Deus, Ele vai te direcionar, Ele vai te ensinar. Mas a gente vê que os homens negam a palavra de Deus, tomam decisões à revelia, tomado nas circunstâncias, naquilo que o olho consegue ver. Quantas pessoas já estiveram conosco na igreja, por exemplo, ou seguindo teoricamente a Cristo na igreja, e hoje já não estão mais entre nós. Sabe por quê? Porque todas as suas decisões não eram pautadas no Senhor. A Bíblia, ela fala de falsos líderes, falsos profetas e falsos irmãos. Pessoas que entram na igreja e que na verdade não pertencem a ela. Pessoas que têm o seu nome no rol de membros da igreja, mas é só o nome, porque não fazem parte do corpo espiritual de Cristo. Sabe por quê? Porque negam a instrução de Deus. Negam a instrução de Deus. Ouvem e não estão nem aí. Sabe que numa pregação como essa, é Deus instruindo a igreja. Mas quantas vezes a gente vê na igreja as pessoas, mexendo no zap, fazendo sei lá o que, prestando atenção em outra coisa, bebendo água no banheiro dezenas de vezes. A gente vê pessoas deixando as instruções de Deus de lado.
e ficam se enganando, acreditando que estão agradando a Deus. O salmista, a partir desse versículo, do versículo 7, fala: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O versículo 8: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Você vive na igreja cabisbaixo, triste, falando: ó céus, ó vida, ninguém gosta de mim, ninguém fala comigo. Irmão, a lei do Senhor, os preceitos do Senhor dão alegria ao coração. Se você está aqui triste, se você está aqui amargurado e vive assim continuamente, irmão, existe algo a ser corrigido. Eu não posso vir para a igreja com tristeza, com pesar. Eu vou lá porque senão alguém vai pensar mal de mim. Eu vou lá porque hoje eu tenho responsabilidade. Caramba, que situação. Eu queria ficar em casa, queria ver o jogo da Copa, sei lá, queria fazer aquilo, queria passear, mas eu tenho que estar lá porque senão vão ficar falando mal de mim. Ai, caramba, eu tenho que ir, estão me chamando tanto tempo, eu tenho que ir. Não, irmão. A lei do Senhor deve dar alegria para mim e para você. Mas sabe o que acontece? Ninguém quer estudar. Ninguém quer investir um tempo para conhecer a Deus. Porque se a gente diz, como o salmista está falando, que Deus é um Deus que instrui, logo existe um instrutor, um professor, um mestre, e logo os seus alunos. Mas se eu não tenho amor na palavra de Deus, eu não tenho amor às coisas de Deus, eu não quero ouvir, eu simplesmente eu só quero separar aquele tempo lá da pregação, que já é mais do que suficiente, porque em casa eu vejo o YouTube, porque em casa eu ouço a rádio do pastor fulano de tal. Não, irmãos. Sabe o que isso cria? Crentes superficiais, crentes que são levados pela mais série de doutrinas mentirosas que tem por aí. Deus é um Deus que instrui. Será que a gente tem recebido isso com alegria? Será que a gente tem prazer na lei do Senhor? Será que a gente tem meditado? Porque meditação, na verdade, é um mandamento bíblico. A gente cria isso, uma associação aos budistas, né? Mas a Bíblia diz: medite na lei do Senhor de dia e de noite. Mas quando vem a situação difícil, quando vem o problema, a gente vai e quer orar a Deus, a gente quer clamar a Deus, a gente quer pedir a Deus, mas quando a situação nos convém, a gente não está nem aí. Quando está tudo ruim, eu vou lá para a igreja para pedir oração. Quando está tudo ruim, agora eu preciso fazer algo diferente, mas quando fica bom, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Como a Bíblia fala que é o cão que volta ao vômito. Irmãos, assim, da mesma forma que existem falsos líderes, já no tempo de Jesus já existiam falsos mestres, na época dos apóstolos existiam falsos apóstolos, eles existem hoje. Assim como existem os falsos líderes, existem também os falsos cristãos. E Jesus ensinou isso contando a parábola do joio e do trigo, que o joio cresceria junto do trigo. Deus é um Deus que instrui, que ensina, que corrige, que incentiva, que dá ânimo. Mas a gente muitas das vezes deixa isso de lado. Eu só faço quando me convém, eu só vou para a igreja quando me convém, quando eu vou ganhar algo, quando eu vou receber algo além, quando eu estou bem, quando eu não estou bem, dá desculpa. E quando precisa, quer buscar. E glória a Deus, eu vou chegar lá. Não vou falar isso agora não vou me adiantar. Estou igual o pastor dando um spoiler na aula. Glória a Deus que o Senhor, Ele nos dá sempre novas oportunidades, né? Sempre existiu e sempre vão existir os falsos mestres e os falsos cristãos. Sempre vão existir nas igrejas os auto-enganados, porque a Bíblia não engana ninguém. As pessoas se enganam, mas o Senhor Jesus não engana ninguém. Quer ir para o céu? Quer viver com Cristo por toda a eternidade? É de graça, mas existe um passo que eu preciso dar, que é reconhecê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Eu preciso obedecê-lo. Eu preciso estar disponível para aquilo que Deus quer.
Eu não posso falar, Senhor, eu te amo até aqui. Daqui para cá eu não quero. Eu vou largar esse vício, mas esse aqui não. A gente vive num momento, irmãos, que as pessoas vivem cegas, porque querem ser cegas. As pessoas vivem na ignorância, porque querem ser ignorantes. A gente vê muito isso no meio político. A minha esperança, obviamente, não está em Lula, a minha esperança não está em Bolsonaro, a minha esperança deve estar em Cristo, porque Ele é o meu governador, Ele é o meu rei, Ele é o meu Senhor. Mas as pessoas vivem na ignorância num sentido político, porque elas ouvem aquilo que o outro fala. Ela não vê a situação, não vê o contexto. Se eu falar fulano é um corrupto, mas porque ela tem aquele ídolo no coração, você pode falar o que for, que a pessoa não vai aceitar. Eu já falei diversas vezes aqui de doutrinas bíblicas que são ensinadas há muito tempo por diversas denominações e que são contrárias às Escrituras. Eu venho aqui e mostro, irmão, a Bíblia diz isso aqui, mas a pessoa vai falar assim, não, é assim. Não, irmão, mas a Bíblia está falando, não, é assim. Sabe o que é isso? É amar a ignorância, é rejeitar o ensinamento de Deus. Deus chega para você e fala assim, meu filho, segue por esse caminho. Eu sei que você seguiu errado, mas pela minha graça, eu estou te ensinando. É assim, você fala assim, não quero, porque me ensinaram assim, eu cresci assim, eu cresci seguindo por esse caminho, e é esse caminho correto. E as pessoas viram as costas para o Deus que instrui. São ignorantes porque querem ser ignorantes. São pessoas que são indesculpáveis diante de Deus. Você fala assim, fulano, esse político fez isso, está aqui, ó. Não, ele que é o melhor. E eu não penso que eu estou falando a respeito de ninguém, não. Estou falando num contexto geral, irmão. Porque o nosso país é assim. As pessoas são ignorantes porque querem ser ignorantes. E a palavra de Deus, ela desnuda esse véu que fica na nossa frente. Quando o apóstolo Paulo vai ensinar Timóteo a respeito de como seriam os homens nos últimos dias, lá em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5, ele vai citar diversas características dos homens, de como eles seriam nos finais dos tempos. Irmãos, é um panorama do que a gente vive hoje. Se eu não me engano, das 17 características que Paulo cita, no mínimo 3 falam de homens e mulheres que teriam a sua mente nebulosa. Alguém já dirigiu num momento de névoa? Sabe como é que é? Se você acender o farol alto, piora. O que você tem que fazer? Você tem que parar, né? Porque você não consegue enxergar. E o apóstolo Paulo começa a citar uma série de características ruins de como seriam os homens no final dos tempos. E de 3 a 4 características, Paulo está falando que a visão das pessoas seriam nebulosas, a ponto de não conseguir enxergar um palmo diante do seu nariz. Sabe por quê? Porque a mente está nebulosa. A mente, os olhos não conseguem enxergar além do seu nariz, porque existe uma névoa, uma densa névoa, onde as pessoas rejeitam os ensinamentos de Deus. Rejeitam, sabendo o que estão fazendo. Eu amo esse caminho e eu vou seguir por esse caminho. O apóstolo Paulo, ele vai falar com Timóteo que as pessoas teriam comichões nos ouvidos. Alguém ia falar a palavra de Deus e eles não iam querer ouvir, iam ranger os dentes, iam negar esses ensinamentos. No entanto, irmãos, nesse final dos tempos que nós vivemos hoje, as pessoas querem viver nesse engano. E Deus está atrás de diversas situações, disponibilizando a graça dele, falando, meu filho, sai daí, sai desse caminho, abandona esse pensamento, abandona essas ideologias, tira esses ídolos do seu coração, abandona essas práticas pecaminosas. Não é porque você viveu a vida toda fazendo isso,
Não é porque você viveu a vida toda acreditando nisso que não existe resolução para isso, não existe solução. Existe, irmão. A gente não pode viver do mesmo jeito que a gente vivia como antes. Os ídolos do nosso coração precisam ser tirados, para que a nossa vista consiga enxergar com clareza o ambiente à nossa volta. Existe um mundo espiritual, existem guerras terríveis espirituais. No entanto, a maioria das pessoas vivem como se não pudessem enxergar um palmo do seu nariz. E o pior, acreditam que esse é o melhor modo, essa é a melhor forma de viver. Irmão, saiba que um dia, tudo isso, todas essas pessoas, todos nós, estaremos diante de um juiz, de um justo juiz, que vai julgar aquilo que você fez e deixou de fazer, vai julgar os seus pensamentos, vai julgar as suas desculpas, vai julgar todas as situações. E na verdade, a carta de João, capítulo 3, já diz que os homens que não receberem a Cristo, eles já estão condenados. Os homens que seguirem as suas próprias ideologias, os homens que negarem um Deus que instrui, negarem a lei do Senhor, aqueles que negarem os mandamentos do Senhor, a palavra diz, não é que eles um dia vão ser julgados, a palavra diz que eles já estão condenados, já estão mortos nos seus pecados e delitos. Versículo 8 diz: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos. Irmão, obedecer os mandamentos de Deus, Ele vai te trazer alegria. Não pense que você, por virar crente, né, como entre aspas, né, virar crente, não pense porque você agora vai ser um membro de uma igreja, as coisas vão agora piorar de modo que você não vai conseguir aguentar. Não. O Senhor, Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar força, Ele vai te dar ânimo. É como um filho que segura, um pai que segura o filho pela mão e vai levando no caminho, até que a criança conseguir andar. A gente serve um Deus que nos ama e que anda com a gente em qualquer situação. Mas Deus não ama, não quer pessoas ignorantes no seu reino. Deus não colocou na gente a cabeça para enfeitar o corpo, irmão. Colocou na gente para a gente pensar, para a gente seguir os mandamentos, para a gente obedecê-lo. Uma geração que a gente vive hoje totalmente superficial, enganando a si mesmo, uma geração mentirosa, fala que ama a Deus com suas palavras, mas odeiam a Deus com as suas atitudes. Ama os vícios, ama a promiscuidade, ama uma vida de pecado, e acha que tudo isso vai ficar impune. O Senhor, Ele ama a justiça. Louvado seja Deus por isso. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque eles serão saciados. Irmãos, o que eu ouço de falcatrua por aí afora, eu não conseguiria nem tempo disponível para falar sobre tudo. Isso causa não sei nem o que falar. Nas repartições públicas, nas empresas, irmãos, a gente... Cara, em todos os lugares da sociedade existem corrupções atrás de corrupções. Estava conversando com um irmão ontem, e ele estava falando que ele trabalha com elevador, com manutenção de elevador, e diversas pessoas chegam para ele de prefeitura falando: olha aqui, eu tenho 300 mil para instalar esse elevador. Ele: não, o elevador custa 110 mil, a gente vê, não, eu tenho 300 para dar. Sabe o que eles querem? Dividir a sobra. E você acha que isso é incomum? É o que mais tem. E tem pseudo-crentes envolvidos nisso, irmão. Misericórdia, filhos de Satanás. Acreditam que nada vai acontecer. Acreditam que uma hora Deus não vai pesar a mão, não vai julgar. Deus é um Deus de justiça.
E se você está no meio de uma injustiça dessa, existe tempo para você se arrepender e sair de situações como essa. Talvez a corrupção não seja de 200 mil como esse exemplo, mas seja situações menores, mais baratas. Que tipo de corrupção está no nosso meio? Que tipo de corrupção está no nosso coração? Que tipo de corrupção está na nossa cabeça, na nossa casa, e que precisa ser tirada? O Senhor não corrobora, não participa dessas coisas. E no final de semana vai com a cara limpa para a igreja. Misericórdia, irmão. E eu não estou falando aqui de pessoas que pecam, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu estou falando de pessoas que amam aquele pecado, que está lá o rei colocado dentro do seu coração. E no final das contas diz que é cristão. Deus é o Deus que instrui, é o que nos ensina, é o que nos dá a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. E o final, irmão, desse salmo, a partir do versículo 12, ele vai contar um Deus que é um Deus redentor, é um Deus que redime o homem dos seus pecados. É um Deus remidor, é um Deus redentor. Eu não sei que desculpa você tem dado a Deus para não participar da escola bíblica dominical. Eu não sei que desculpa você tem dado para não participar dos cultos da sua igreja. Eu não sei que desculpa você tem dado para não se mergulhar mais na palavra de Deus, para não se envolver mais com as coisas de Deus. Mas Deus nessa noite está te dando mais uma oportunidade. Eu não sei que ídolo tem no seu coração, se é que existe, mas se existe, o Senhor Jesus está falando: eu quero entrar nesse lugar. O Senhor Jesus, Ele pode tirar esses ídolos do seu coração, essas falcatruas que ninguém sabe, Deus pode tirar. Deus é um Deus redentor. O salmista vai falar no versículo 12: quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então eu serei grato, inocente de grande transgressão. Está sendo dominado pelo pecado, irmão? Clame ao Senhor. Ore a Deus como esse salmista, que eles não me dominem. Você não vai conseguir sozinho. Sinto te informar. Da sua casa você não vai conseguir. Ouvindo pregação do YouTube você não vai conseguir. Não, mas eu lá estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia em casa, estou compartilhando os versículos no Facebook. Você não vai conseguir. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor Jesus, Ele criou a igreja. Ele é o fundador da igreja. E Ele determinou que homens sim imperfeitos liderassem a igreja imperfeita. E eu não estou dizendo que a igreja é quem vai te salvar, não, irmão, mas é a igreja quem vai te ensinar as obras do Senhor. É através da igreja de Cristo que Ele estabeleceu nessa terra, é que a pregação da palavra vai ser pregada, é que o arrependimento vai vir por meio da pregação da palavra. É onde o Espírito Santo vai agir, é onde os dons espirituais vão atuar, é onde você vai ser liberto desses erros, é onde esses ídolos do coração, eles vão ser expulsos. Ninguém consegue sozinho, não. Sinto lhe informar. O Senhor não quer ninguém na ignorância. E se você ama a ignorância, que ela seja repreendida em nome de Jesus, porque Deus não chamou ninguém para a ignorância, Deus nos chamou para a luz. Deus quer tirar as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz, e a luz que brilhou no dia de Jesus Cristo, irmãos, Ele quer brilhar no meu coração e no seu coração. É a palavra de Deus que
levanta um homem que ensina ele nos caminhos retos do Senhor. Sem isso nós não vamos conseguir. Não se engane. Você pode sair daqui nessa noite odiando essa palavra, irmão, mas saiba de uma coisa: Deus está falando. Deus está falando por meio da sua palavra. Deus é um Deus que liberta o seu povo. Talvez essa não seja a palavra mais melzinho na chupeta que você possa ouvir. Aquela que talvez você vai chegar em casa e falar: caramba, como eu estaria abençoado de lá. E eu diria que esse seria um caso, porque o Senhor quer te trazer luz à sua mente. Que ídolo está nela? Que ideologia está dentro dela? Paulo vai falar em Romanos capítulo 12 que nós não podemos tomar um monte desse mundo, mas precisamos ter a nossa mente transformada. Que momento depois que você aceitou a Cristo, a sua mente mudou? Ou que momento depois que você passou a frequentar uma igreja, seus pensamentos mudaram? Que momento depois que você se diz cristão, as suas atitudes mudaram? Que momento que depois de você se reconciliar com Cristo, você agora passou a dar mais importância para a palavra de Deus? Que momento depois que Cristo te chamou, que você passou a se envolver mais com as coisas de Deus? Que momento depois que Cristo te chamou, você passou a amar mais as coisas de Deus? O Senhor nos chamou para sermos transformados pela renovação da nossa mente, irmãos. E essa renovação só vai vir através de um Deus que instrui. A ignorância, ela é demoníaca, porque ela faz a gente andar no erro, amar o erro e acreditar que esse erro é o melhor caminho. É como se nós estivéssemos comendo lixo e achássemos um lixo menos pior, um lixo menos podre, e a gente se satisfaz com aquele lixo. Não, meus irmãos, o Senhor tem coisas maiores, o Senhor tem alimentos espirituais muito maiores, o Senhor tem um relacionamento muito maior com a gente. Não se contente em vir à igreja, não se contente só em fazer o básico. Faça isso também, mas não largue as outras coisas. Você precisa se envolver, você precisa pesquisar, você precisa estudar, você precisa avançar no reino de Deus, você precisa se importar com as coisas do Senhor. Você precisa seguir os mandamentos de Deus, você precisa honrar o seu pastor, você precisa ouvir o seu pastor, você precisa... meu irmão, as vozes são muitas lá fora, as pregações são muitas lá fora. Eu não sei se você ouve pregação na internet, mas a gente ouve tanta besteira, mas tanta besteira. E louvado seja Deus, irmãos, porque Ele abriu essa porta aqui, onde a verdade tem sido pregada, onde a palavra do Senhor tem sido ensinada. Agradeça ao Senhor por isso, valorize isso, esteja nos cultos, esteja na escola bíblica dominical, faça um esforço. Irmãos, nós estamos 7 dias na semana, e a gente se reúne na igreja aqui, terça-feira, 1h30, e no domingo, 3 horas, é isso? 3 horas, são 4h30, durante a semana inteira, irmãos. 4h30. Quantos outros tempos a gente faz fazendo outras coisas? Irmãos, a gente precisa valorizar um Deus que nos instrui. Sabe por quê? Porque por causa disso, por causa dessa ignorância, por causa do amor a essa ignorância, muitos vão ficando pelo caminho. Irmão, aqui, irmão, aqui, ó. Eu aqui, segunda-feira, tá bom? Muitos vão ficando pelo caminho, irmãos. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19, ele vai falar assim, ó: aquelas pessoas, elas saíram do nosso meio porque elas não eram do nosso meio. Você pertence ao corpo de Cristo?
Só o tempo vai dizer. Sabe uma outra coisa que vai dizer? Os seus frutos. O que você tem feito? Como você tem feito? Por que você tem feito? Quando você tem feito? Para o reino de Deus. Será que você vem para a igreja quando você quer? Quando te dá na telha? Será que você faz quando você quer? Será que você faz quando não tem trabalho? Eu não tenho trabalho, então eu posso ir para a igreja. Eu não tenho nada melhor para fazer, então eu vou para a igreja. Hoje eu não estou cansado, então eu vou para a igreja. A igreja é a última opção, irmãos. A palavra de Deus é a última opção. Na lista de preferência está lá no chão. Que crente é esse? Que salvo é esse? Que eleito do Senhor é esse? Que valoriza tanto assim a casa de Deus? Primeiro meu trabalho. Primeiro a minha casa. E aí tem gente que dá uma desculpa arrumar a casa lá no culto, né, pastor? Quantas vezes o Senhor já não convidou alguém para vir para a igreja e falou assim: não, eu não vim que eu estava arrumando a casa. Eu não vim porque eu estava lavando a roupa. Sabe o que é isso? É ignorância. Buscai, pois, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vai ser acrescentado, irmão. O resto é resto. Isso vai ser acrescentado. Aonde está a nossa prioridade? Aonde está a nossa preferência? São as coisas de Deus ou são as coisas do mundo? O meu trabalho vai passar, o seu trabalho vai passar. Mas o Senhor nos instrui, o próprio Jesus falou isso: buscai, pois, primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Para finalizar, esse é um Deus remidor, irmãos. Deus é um Deus que quer salvar o ímpio. Deus é um Deus que quer salvar esse crente mentiroso. Deus quer salvar esse crente que é cheio de ídolos no coração. Deus quer salvar esse crente, né, entre aspas, que engana todo mundo. Talvez esse crente esteja aqui. Talvez esse crente esteja no hall de membros dessa igreja. E eu diria que é muito provável, irmão. Eu diria que é muito provável. Porque em todas as parábolas que Jesus vai contar, em todas as situações, 40% das pessoas vão para o inferno. Estarão 2 no campo, um vai ser tomado e o outro vai ficar. A parábola do semeador é 20%, 25% são os que caem em terra fértil. Mas a palavra do Senhor está sendo pregada e hoje pode ser dia de arrependimento. Hoje pode ser o dia que essa névoa que está na sua mente, ela pode ser dissipada. Hoje pode ser o dia que os ídolos do seu coração, eles vão cair, eles vão ser arrebentados, eles vão ser destruídos para a glória de Deus. Talvez a partir de hoje você pode ser crente de verdade. Você pode se tornar agora parte do corpo de Deus. Você pode agora deixar de ser só uma criação, ser só uma criatura, para se tornar filho do Senhor. Feche seu olho, vamos orar. Coloque diante de Deus agora as suas necessidades. Peça perdão ao Senhor daquilo que tem te afastado da presença dEle. Peça perdão ao Senhor pelas ignorâncias que você ama, pelas névoas que estão na sua frente, você nem pensa, você só segue. E é isso que o diabo quer. Mas Deus quer trazer luz à nossa mente. Deus quer trazer luz ao nosso coração. Essa noite é noite de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. É um dia de mudança, irmãos. O Senhor é o Deus Criador. O Senhor é um Deus que instrui. Mas o Senhor é um Deus perdoador. O Senhor é um Deus que redime o homem. Deus pagou o preço pelo pecado da humanidade. E hoje pode ser o dia que você se torne um verdadeiro filho do Senhor. Feche seu olho, peça perdão a Deus, coloque as suas necessidades diante dele, porque ele está aqui no nosso meio. Existe alguém aqui nesse lugar que ainda não entregou a sua vida para Cristo e quer falar assim:
Eu quero destronar esses ídolos do meu coração. Levante sua mão que eu vou orar por você. Eu quero mudar minha vida, eu quero entregar para Jesus. Existe alguém aqui? Levante a sua mão, a gente vai orar por você. Amém. Existe alguém aqui que já fez essa oração, essa confissão, mas está longe dos caminhos do Senhor, gostaria de se reconciliar? Se você tiver, eu também quero orar por você. Se alguém quiser, faça um sinal que a gente vai orar. Amém. Vamos orar então, irmão. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Deus, nós não somos merecedores, Pai, da tua palavra. Nós não somos merecedores do teu amor. Porque nós somos pecadores, Senhor. Nós erramos, nós falhamos. Deus, mas não nos deixe ser ídolos no nosso coração. Deus, não deixe, Pai, a gente ter um pecado favorito dentro de nós. Não deixe a gente amar, Senhor, pecados. Deus, não deixe a gente amar as coisas desse mundo mais do que a gente te ama. Não deixe, Senhor, a gente seguir os conceitos desse mundo e afastar os teus conceitos, Deus, os teus mandamentos. Pai, porque os teus mandamentos sempre vão nos trazer alegria. Se há alguém aqui, Deus, que os teus mandamentos não têm trazido prazer, que o Senhor possa renová-los nessa noite. Deus, muda os nossos pensamentos, que não são os teus pensamentos. Molda, Senhor, nosso caráter segundo o teu caráter. Não deixa a gente viver na ignorância, Senhor, amando a ignorância. Pai, se revela nessa noite, fala com a gente, que a gente seja restaurado, renovado para a tua glória, para o teu louvor. Obrigado pela tua palavra que tanto nos ensina, que tanto nos ajuda, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Que a tua graça, Deus, seja derramada sobre nós e a gente saia daqui, Pai, nessa noite, edificado pela tua palavra. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação e livra-nos, Senhor, do mal para a tua glória. Que a gente faça, Deus, que nós façamos como o Senhor nos ordenou, buscando primeiro o teu reino e a tua justiça. Deus, porque todas as outras coisas são secundárias na vida do cristão, na vida do servo do Senhor, as outras coisas são secundárias. Não existe trabalho, Deus, que possa nos tirar da tua presença. Não existe afazeres domésticos, Deus, que possam me fazer faltar um culto que nós te adoramos, Senhor. Não. Mas que a gente coloque, Deus, como prioridade na nossa vida o teu reino e a tua justiça. Pai, todas as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Porque isso é uma promessa sua, Senhor. E se o Senhor falou, isso vai se cumprir. Que a gente confie no Senhor, sabendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus, eu quero orar pelas nossas casas aqui nessa hora. Oh, os lares aqui, Senhor. Ah, Deus. Brigas, Senhor, nos lares. Repreenda, Senhor, todo espírito de briga, de contenda. Deus, vai lá nesses lares, Pai, agora, nessa hora. Que seja repreendido, Senhor, esse demônio, Pai, que está causando briga nos lares. Divisão, Senhor, separação. Ah, Deus, o Senhor é maior, o Senhor é maior. Abra a tua boca, meu irmão, clame. Clame pela tua casa. Clame pelo teu lar. Clame pela tua casa. Oh, Deus, o demônio vai sair. Ele vai bater em retirada, Senhor. Deus, olhando para o pecado, superando com a tua graça. Há perdão, há perdão, há perdão.
espírito das trevas que entrou nessa casa. Que seja repreendido agora, Senhor, na autoridade do teu nome. É o Senhor que é poderoso. Diante do Senhor, os espíritos se prostram. O Senhor é muito mais poderoso. Deus, que eles fujam agora, no nome de Jesus. Sim, Senhor. Aonde tem briga, Senhor, que haja paz. Amém. Aonde a comunicação está distorcida, Senhor. Onde a mente foi afetada. Quando um fala uma coisa e outro entende outra. Que esse espírito agora bate em retirada, Senhor. Que agora nesse lugar vai haver uma comunicação saudável. Que agora nessa casa, Senhor, as pessoas vão se entender da tua glória. Nessa casa vai haver renovação. Nessa casa vai haver mudança. Para a glória do teu nome. E as pessoas, Deus, envolvidas nessa situação vão trazer testemunho nesse lugar, dizendo que a tua mão fez isso, a tua graça fez isso, o teu poder fez isso. Louvamos o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus, nós choramos agradecidos assim em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.